Oi, gente, começando mais um episódio do Ô Mãe Podcast. Hoje temos um tema aqui muito gostoso, porque nós somos o quê? Mulheres, né? Então vocês vão entender bastante todo o contexto aqui dessa profissional maravilhosa que a gente trouxe aqui hoje. Não é mesmo, Belzinha? É isso aí, gente. Ai, que bom estar aqui. Adoro estar aqui com vocês, com a minha amiga Nath, minha amiga, minha parceira aqui, que sempre me apoiou, né, Nath? É isso aí. E é muito bom. E eu quero saber, já que o assunto é saúde da mulher, eu quero saber como que você está cuidando da sua saúde. Eu contei pra vocês um tempo atrás que eu tava me sentindo um pouco fadigada, um pouco cansada. E aí, a Belzinha, né, que tem essa disposição, essa vitalidade que eu sempre falo, me recomendou alguns suplementos, né? E aí eu conheci a Live Med, que é a nossa nova parceira aqui do Ô Mãe. E eu realmente tô sentindo uma melhora. Tô fazendo, né, o uso E você tá tomando tudo? Creatina, Q10, magnésio, Q10 e a B12. Muito E bem. eu tô me sentindo... E a vitamina D. É D3. E a vitamina D, e eu tô me sentindo bem melhor, gente. Então, assim, de verdade, faça, né, suas consultas, veja se você tá precisando repor alguma coisa, que é muito importante. E eu também quero falar pra você, Nath, que você precisa tomar o Imunovita, tá? Porque agora o friozinho tá chegando e a gente não pode ficar doente, né? Porque a gente tem que estar aqui bem, né? Pra gravar nosso podcast, né? E não é sempre que a gente tá, o quê? Vestida de Gabi Moraes? É verdade, gente. De Olha tricôzinho? só, hoje a gente tá de Gabriela Moraes com esse tricô quentinho pra ajudar, né? Então, assim, ó, é um combo, né? Uma roupa quentinha, um remédio, um suplemento pra imunidade, né, Nath? Pra se cuidar. É isso mesmo. Mas agora é o seguinte, eu quero conhecer muito essa nossa profissional maravilhosa, essa mulher incrível que tá aqui. Então apresenta ela pra gente. Vou apresentar, olha isso. Ela é ginecologista, gente, especializada em reposição hormonal e laser íntimo. Médica integrativa e pratica medicina antroposófica, que vocês vão saber o que é isso hoje. Bem-vinda, doutora Maria Fernanda Zugliani. Obrigada, meninas. Que delícia estar aqui com vocês. Maravilhoso. A gente que Maravilhoso. agradece. Ótimo. Sabemos que a sua vida é uma loucura. Então eu tenho certeza que compartilhar esses momentos aqui com a gente vai ser incrível. A gente agradece muito a sua presença. Gente. Obrigada por ter me esperado. Obrigada por estar aqui. Ah, que delícia! Vamos conhecer um pouco dessa mulher maravilhosa antes da profissional, que a gente traz aqui, por favor, né, a mulherada. A gente quer conhecer quem é você como mulher. Conta um pouco pra gente, como que é a sua história. Primeiro, eu sou dona de casa, sou casada há 30 anos, tenho 3 filhos, 2 gatos, um cachorro, que também são meus filhos. E tenho uma vida assim, eu tenho que cuidar da casa, eu cuido da casa, eu cuido da parte das compras, eu faço toda essa parte de organização da casa e além disso, depois eu vou para a minha vida profissional, que é o meu consultório e também trabalho em hospital. E se cuida também, né? Não, tem que se cuidar. Vaidosa, pelo jeito. Sim, Chegou toda escovada Faz aqui, toda linda. Faz ginástica? Sim, 5 vezes por semana. Olha É uma das coisas que eu bato muito na tecla com as minhas pacientes, principalmente a gente depois dos 40 anos. O que é mais importante hoje em dia para uma mulher 40 a mais? Músculo e osso. O resto a gente dá jeito. Músculo e osso. Se você tiver uma musculatura boa e ossos bons, você tá feita, você vai chegar numa terceira idade bem, você vai andar, você vai caminhar, você vai ser dona de você. Então você tem que sempre olhar, você daqui a 10, 15, 20 anos, você tem que estar melhor que hoje. Com certeza. E é através da ginástica, principalmente da musculação, do exercício de força. Bom, eu sou, assim, uma que tô sempre lá levantando essa bandeira, Sim, gente. Que é músculo importante. é tudo. Eu acho que é o melhor investimento que você faz na sua vida. Sim, é o melhor investimento. É difícil, às vezes, muitas pacientes falam pra mim, eu não tenho tempo, eu não posso. É o que eu falei, eu peguei amanhã, eu começava no consultório 8 horas da manhã. Eu tirei um pouquinho da parte da manhã, eu vou fazer minha ginástica, volto, tomo meu banho, tomo meu café com os meus suplementos, aí eu vou pro consultório e vou trabalhar. Ou vou operar, né, que eu também sou cirurgiã. Mas eu acho que você tem que cuidar de você. E tem que ter essa consciência. Porque a gente ganha consciência. Não tem, eu tenho muitas, eu não sei, vocês lidam muito com mulheres também. Tem muita gente workaholic, a gente trabalha muito. Então parece que nunca
tem tempo para nada, mas a gente precisa arranjar um tempo pra gente. Porque esgota, né? Esgota. A gente se sente, chega uma fase que é assim, não estou me cuidando, só cuido do outro, só faço pro outro, ou as coisas do dia a dia, Tudo mas deixa outro. pro lado. É. E depois a gente fica com as dores e o futuro aí, Sim, né? sim. Uma vez a gente viu que a gente foi gravar um quadro, que a gente tem um quadro chamado Lugar de Mãe, né? Podem assistir, gente. E a Nath, inclusive, sua xará, perguntou... A gente estava falando dessa questão de musculação, de autonomia, e ela falou assim, tem uma pergunta que eu sempre faço para os meus pacientes, né, para os meus clientes, né? Ela falou assim, você quer que alguém te leve para fazer xixi quando você ficar mais velha? É isso, ter autonomia. Então, Levantar, sentar, andar, tomar cuidado para não cair, porque o maior índice de mortalidade hoje em dia numa mulher idosa é o infarto e não é câncer de mama, gente. E queda, que você fratura o osso. Sim. Minha entendeu? mãe cai muito. Principalmente o fêmur. Então, é importante você não cair depois de 60, 70, 80 anos, porque a gente agora vai até os 90, entendeu? Então, é importante você ter essa autonomia e não cair. Sim, é verdade. Né? Com certeza. Doutora, fala uma coisa, assim. Muita gente fala, né, sobre a medicina antroposófica, né? Sim. O que é essa medicina? A medicina antroposófica, ela é uma medicina que você estuda a alma da pessoa. Então, você é uma medicina que você estuda os planetas, você estuda toda a parte de vitalidade da pessoa. Então, você começa a tratar essa pessoa antes dela ficar doente. Então, a paciente vai no seu consultório, você vê qual é o planeta dela, qual é a parte de como ela pensa, como ela age, entendeu? Então, assim, você mistura corpo, mente e espírito. Então, a medicina antroposófica é do Rudolf Steiner. Ela foi trazida para o Brasil em 1940 pela doutora Gudrun. E a gente pratica bastante a medicina antroposófica. Eu sou uma médica que misturo a medicina antroposófica com outras medicinas dentro do meu consultório. Mas eu fiz 4 anos na Clínica Tobias, né? A Clínica Tobias ficou famosa porque o Raul Seixas se internou lá e foi tratado lá. Então, ela é uma medicina em que você trata os opostos. Por exemplo, uma pessoa que é de Mercúrio, é uma pessoa rápida, que corre, que faz um monte de coisa, que fala rápido, então você vai tratar ela com o metal oposto ao Mercúrio, entendeu? Que pode ser o chumbo, pode ser, né, a prata também é importante. Então, você vai tratar essa paciente com plantas e metais. Olha que interessante. Que legal, não sabia disso. Eu também não. Então, tem várias medicações que a gente dá, tem o Anstiodorum, o Briófilum, tem muitas... Os meus filhos foram todos tratados com medicina antroposófica, entendeu? Então, assim, Veletus, são remédios que são de plantas, né? E a gente mistura com metais. Então, por exemplo, tem que acho que talvez vocês conheçam, não sei se vocês conhecem, o Briófilum argento culta D2. Então, o briófilo é uma planta, que ela é uma planta calmante, e que ela foi plantada, e aí você foi regada com o metal da prata. Por isso que ela chama Briófilo argentum, tá? E o metal da prata é o metal da mulher, por isso que eu tô falando do briófilo, e ele a prata é o metal da lua. Então, as mulheres que são de lua e que são regadas por esse metal da prata, você dá para essa paciente, ela fica calma e dá vitalidade para ela. Eu fiz muito a medicina antroposófica para tratar minhas grávidas, que eu podia tratar com essas medicações, e pacientes também que tinham doenças oncológicas, né, como câncer. No fim, eu trato todo mundo. Que gente, eu fiquei curiosa. Pera um pouquinho que eu fiquei curiosa. Ah. E aí, quando a gente chega no seu consultório, você que descobre qual é o nosso planeta, como que é isso? Então, a minha consulta sempre ela demora 1 hora e meia. E aí eu misturo, eu não vou fazer uma consulta com você só perguntando o que você sente, como é que você tá. Então eu vou perguntando da sua vida,
Eu acho que vocês devem já ter ouvido falar na biografia humana, que são setênios, 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21. Eu faço, claro que eu não faço uma consulta antroposófica demoradíssima, de 2 horas, mas eu começo a perguntar da infância, de 0 a 7 anos, depois de 7 a 14, que é a idade onde geralmente as pacientes menstruam, de 14 a 21, quando começa o primeiro namoro, a primeira relação sexual. Então a gente vai vendo, casou, descasou, como é que tá. E a partir dos 33 anos, essa paciente, ela tem que ter, que é a idade de crística, a idade de Cristo, ela tem que ter resolvido um pouco da vida dela. Então ou ela resolveu se ela vai ser homossexual ou bissexual, ela vai resolver tudo da vida dela nessa idade, ou a partir dessa idade. Porque se ela não resolve a partir de 33 anos, ela fica um pouco perdida, entendeu? Porque ela vai passar pelos setênios sem ter resolvido a vida. E é nessa fase eu também ajudo a paciente, entendeu? Vamos ver aqui, vamos ver isso, vamos ver aquilo, fora o resto que eu faço. Mas essa parte é muito bacana. Olha isso, Que legal. Nath, que legal. Então você trata a alma da paciente, sabe? Você vê essa paciente como um todo. Tá. Bom, a gente tem muitas perguntas, né? Mas antes disso, eu quero entender como que surgiu esse trabalho na sua vida. Você comentou aqui com a gente nos bastidores que, além disso, você já colocou muitos bebês no mundo também. Sim. Então, eu fiz medicina, depois eu fiz especialização em ginecologia e obstetrícia. R1, R2 e o meu R3 foi em endocrinologia ginecológica, porque eu já gostava muito dessa parte de hormônios, mas então eu sou uma médica também que faço endocrinologia ginecológica. Então, a minha formação foi essa. E durante anos, eu trabalhei muito como obstetra. Como eu falei para vocês, eu fiz mais de 7.000 partos. E como eu sou médica antroposófica e como eu gostava muito de parto normal, acho o parto normal, quando bem encaminhado, quando bem conduzido, e se puder ser, gente, não tem que ser sempre, mas se puder ser, então eu tinha muitas pacientes minhas que vinham comigo porque eu fazia o parto normal dentro de um hospital, que eu sempre gostei de fazer em hospital, com todo o aparato, né, para proteger a paciente e o médico também, né? Então, eu trabalhei muitos anos como obstetra, como eu falei, fiz mais de 7.000 partos e segui a vida e também ginecologia. Fui trabalhando como ginecologista e obstetra e endocrinologista. Até que, mais ou menos, há 10 anos atrás, eu me vi que eu estava cansada, eu tinha que acordar todas as madrugadas, fazer parto, voltar a trabalhar. E eu falei, eu preciso mudar um pouco o meu ritmo. Mas eu também não quero ficar num consultório atendendo só ginecologia. Então, eu comecei a fazer a medicina integrativa e a medicina ortomolecular, que foi onde eu comecei a cuidar de mulheres 40 a mais. Que aí o que eu estava falando, eu comecei a tratar as minhas pacientes que também foram evoluindo, foram envelhecendo e foram me acompanhando. Então, eu tratei dessas pacientes, eu fiz os partos delas e agora elas estão comigo cuidando da pré-menopausa, né, da transição menopausal e da menopausa. Então, essas pacientes foram me acompanhando. E aí eu achei uma maneira de viver. Então, como eu falei, eu até fiz terapia para parar de fazer parto, porque é realmente uma coisa que é uma paixão. É uma paixão. Um bebê nascendo, a hora que ele nasce, mundo, você colocar um ser no mundo, é assim, você vê... É divino, né? Você vê você vê a alma entrando no neném, sabe? Assim, você vê, quando você pega na mão do neném, eu falo, agora você vai dar a primeira respirada. Ele respira, você sente, sabe? Sim. Aquela primeira respirada. Então, é muito emocionante. Então, né? Não precisa nem dizer, né? Deve ser a gente já tá aqui emocionada, eu e a Nath, né? São muitos... E aí, daí eu comecei a fazer mentorias e estudar muito sobre a mulher 40 a mais. Legal. Fiz cursos, faço mentorias hoje em dia. Eu faço uma mentoria muito bacana que é do Dr. André Vinícius, que é um médico especializado em mulheres 40 a mais, mulheres na menopausa, na transição menopausal e endometriose. Que hoje em dia eu também trato muitas pacientes com endometriose.
Muito bom, Bacana, hein? Olha, Mudei o nicho. Você falou uma coisa da medicina integrativa. Eu acho que até Sim. hoje, assim, tem muitas dúvidas Sim. do que é a medicina integrativa. É. E qual é a diferença dela para a medicina convencional? Então, a medicina integrativa, você cuida do paciente também prevenindo a doença, como a medicina antroposófica, por isso que eu gostei. A paciente não vai lá para se tratar, eu começo a cuidar dela antes. Então, vocês estavam falando de suplementos. Sim. Uma paciente chega no seu consultório, você vai orientar vitamina D, vitamina B12, coenzima Q10, Tudo que a gente ama aqui, ômega né? 3, o magnésio. Por quê? Você começa a cuidar dessa paciente antes dela adoecer. Sim. Então, essa paciente, você orienta ela a fazer exercícios, você cuida de toda essa parte dela, da medicina preventiva. Entendeu? Então, uma paciente que tem a partir de 40 anos, ela chega no meu consultório, eu faço todos os exames nela e ela não sai de lá sem um suplemento. Ela tem que, pelo menos, uma mulher após os 40 anos, ela tem que ter no mínimo 5 suplementos na vida dela. Vitamina Olha. D3, Vitamina D3, presta atenção, hein, gente? coenzima Q10, Coenzima Q10. creatina, ômega 3 e magnésio. Gente, eu falo Tá? que magnésio é vida, eu amo. Magnésio é vida. Então, é importantíssimo que essa paciente 40 a mais, ela se cuide. Boa alimentação e exercícios físicos, tá? Olha. Então, isso, a qualidade de vida da mulher Sim. muda. É Ela o vira kit outra da paciente. vida. É o kit. E doutora, Né? já fazendo uma consulta aqui, a gente tem uma grande fã que é minha mãe, que assiste todos os podcasts, a mãe dela também, né? Também. E a minha mãe, ela tem 78 anos, né? É. E o que acontece? Os médicos dela não dão... Olha, mãe, isso é pra você, juro. Eu falei que um dia eu ia perguntar pra ela. Não dão um suplemento, uma vitamina, nada pra ela. Falam que ela tá ótima, só que ela não se sente ótima. Sim. Ela já tirou o útero, o ovário há um tempo atrás, mas ela ainda tem um ovário, né? É. E aí ela falou, eu não preciso de nada, filha. Eu falo, não, gente, não é possível que você não precise de E nada. ela se sente bem? Não. Ah, Ela tá. se sente cansada, Sim, fadigada. cansada. Qual é como eu falei naquele a gente se conheceu naquele 40 a mais, né? Isso, foi. Tá, então, como eu falei naquela palestra lá, hoje em dia a síndrome da mulher 40 a mais, que 40, 50, 60, 70, 80. Pode começar em qualquer idade. Mas hoje em dia é a síndrome cansada, sem libido, né? E sem vontade de fazer nada, assim, estafada, sabe? Então, Sim. é uma síndrome muito grande. Sempre, todo mundo, como você se sente? Cansada. Eu não durmo, eu estou cansada e eu não tenho libido. Não tem vontade de fazer nada. Não tem vontade de fazer nada, né? Não é só a libido. A libido Sim. que eu falo, não é só a libido da relação sexual. É vontade de malhar, é vontade de viver. Sim. Entendeu? Prazer da vida mesmo, né? Entendeu? Então, é isso que a gente tem que devolver para essa paciente. Mas não adianta essa paciente chegar lá e eu só dar suplementos. Eu tenho que saber da vida dela, Sim. dos setênios, como ela está, o que ela pode, porque não é todo mundo, gente, também que pode comprar todos os suplementos. Mas o mínimo, o que ela pode comprar no mínimo, outro dia eu falei, não compra roupa, não vai num restaurante, mas compra o seu suplemento. Porque é Olha, importante gente. você cuidar de você. Maravilhoso. Sim. Né? Sim, porque a gente gasta às vezes com coisas que são ali que vai guardar numa gaveta, por exemplo, e não investe no principal. Então, para essa mulher, porque assim, eu percebo que essa geração, principalmente a geração da minha mãe... Então, uma ela geração não- que ficou muito... Elas são, eu Sim. acho que elas são campeãs de coragem. Porque foram mulheres que não fizeram reposição hormonal, Sim. foram mulheres que não usaram suplemento, foram mulheres que tiveram que aguentar a menopausa e sem conversar, porque hoje em dia a gente fala muito sobre a Sim. transição menopausal e menopausa. Na época delas, não. Era até vergonha falar. Sim, com certeza. Né? Quantas pacientes hoje em dia não tá mais, mas há 5 anos atrás, a paciente menopausava no meu consultório, ela chorava. Eu falava, você está entrando na menopausa, ela começava a chorar. Hoje em dia, nós estamos mudando isso, mudando essa história dessa paciente. Hoje em dia, você estar com 45, 50, 55, 60 é prazeroso. Sim. Você encontra uma nova maneira de viver e você encontra
Quantas pacientes hoje em dia não estão mudando de emprego, não estão recomeçando. Né? Eu tô com um projeto novo, né, aqui com a Nath, a gente vai fazer 1 ano aqui de podcast. Eu realmente mudei, saí de bastidores e hoje, né, tô aqui na frente das câmeras há 1 ano. Tá com vendo? 58 anos. Então, se reencontrou. Então, eu acho que isso é importante, né? Então, por isso que eu falo, mesmo no independente, se você tem 70, 80, e se você quer se cuidar, você ainda pode se cuidar, né, doutora? Só que o que acontece? As pacientes com 78, 80 anos, às vezes elas não têm a energia para fazer isso. Então, faltam suplementos, falta orientação, né? E isso é importante. E a gente fala muito, né, da prevenção, então, tanto que é importante. Eu tenho 36 anos, vou fazer 37 esse ano, e é assim, eu não tinha escutado tanto falar de menopausa. Sim. Aqui no Mãe a gente fala muito, a Bel, né, fala muito sobre isso, as experiências, e eu comecei a me atentar mais a isso, porque nunca tinha parado para pensar, nossa, daqui a um tempo eu vou entrar na menopausa. Então, para nós que temos 30 e poucos anos, o que a gente já pode começar a fazer pra gente ter uma menopausa mais tranquila? Então essa pergunta é maravilhosa, porque as pacientes já chegam, você já teve filhos? Tenho um filho de 16. E quer ter outro? Não, né? Não. Então tá ótimo. Então assim, a paciente chega no meu consultório com a sua idade, e eu falo, vamos começar agora. Primeiro, fazer todos os exames de vitaminas, tá? Pra ver como você tá, e vamos fazer os exames hormonais, para ver como que se seus hormônios estão começando a cair, se não estão. Porque a partir dos 40 anos, a queda hormonal, ela começa devagar, principalmente do estrogênio, que é o hormônio da mulher, ele vai caindo, e você começa a sentir, pode ser com 42, 43, 44 anos, tem paciente com 50, que até com 45 anos já começa a sentir mais sintomas, mas a gente tem que suplementar. Então, sempre eu oriento. Vamos começar a fazer exercícios. Se você começar a fazer exercício da idade que você está agora ou antes, quando você chegar na sua menopausa, você vai estar ótima. Entendeu? Uhum. Então, fazer exercícios, suplementação e boa alimentação. Ótimo. É isso que você precisa. Muito bom. Então, ó, vocês aí que estão com a minha idade, 30 e poucos anos aí, já começa desde já, porque aí a gente pode, né, melhorar a nossa menopausa. Começar a fazer exames de tireoide, para ver como é que tá a sua tireoide. A gente na medicina integrativa, a gente trata da paciente como um todo. Uhum. Então, a gente começa da hipófise, que é uma glândula que a gente tem aqui no cérebro, da pineal, da tireoide, que é uma glândula importantíssima, da suprarrenal, que é uma glândula importante também, que fabrica o cortisol, que a gente vê toda essa parte da mulher, o pâncreas, que é uma glândula também, e os ovários. Então, na medicina integrativa, a gente cuida da mulher como um todo, em todas as glândulas. Então, eu começo a olhar essa paciente em todas as glândulas do corpo dela, para ver como é que tá. E a gente vai orientando essa paciente, e aí eu acabo cuidando de tudo. Se ela tem alguma coisa mais grave, na tireoide ou em outros órgãos, é claro que eu vou mandar para o especialista nessa parte. Se ela estiver tudo bem, eu vou tomando conta dela. Então eu vou marcar uma consulta com você. Que eu quero fazer toda essa bateria aí. É importante. E falar em consulta, tem uma idade assim para as meninas começarem aí no ginecologista? Tem. Eu sempre oriento a mãe que teve a primeira menarca, né, que é a primeira menstruação, pode ir no ginecologista. Antes... eu até atendo a paciente antes, mas geralmente ela está com um pediatra. Se o pediatra acha algo diferente, que ela deva passar comigo, ele escreve uma cartinha indicando e orientando. Teve a primeira menarca, que é a primeira menstruação, vem com o ginecologista. Eu não examino na primeira vez. Geralmente eu tento não examinar a paciente para até chamá-la comigo, né? Para ela poder confiar em mim. Sim. Porque se a paciente chega no seu consultório e você já coloca ela numa mesa ginecológica, essa paciente pode traumatizar. Sim, então, mas assim, a gente conversa. E todas as pacientes minhas que hoje em dia estão adultas e começaram comigo mocinhas, a gente virou amiga, nós somos amigas. Entendeu? Quantas não chegaram comigo, fizeram a primeira, a menarca, tiveram a primeira menstruação, tiveram a primeira relação, casaram, tiveram filhos, e eu fui cuidando. De todo mundo, de todo passo a passo. E hoje em dia eu atendo bastante também, mocinhas. Que eu falo que é pacientes a partir da primeira menstruação. Primeira menstruação. Se ela precisar ir antes, não tem problema nenhum. Mas é bom ter a indicação do pediatra. E qual que é a maior queixa da mulherada que te procura? Normalmente é realmente essa questão, estou me sentindo mais cansada, fadigada? Cansada, fadigada,
sem libido e sem força para resolver os problemas da vida. Que eu falo, sem conseguir, a gente fala, bater o pau na mesa, sabe? Resolver. Então, eu não consigo, doutora. E conforme os hormônios vão baixando, a paciente, ela vai, a gente chama de brain fog, que é uma dificuldade de mentalizar, uma dificuldade, cérebro enevoado. Então, a gente vai ficando com o cérebro, e vai ficando mesmo, com o cérebro bem enevoado, e aí é que a gente começa a ver esses sintomas da paciente e começa a ver a necessidade de fazer ou não uma reposição hormonal, se ela puder ou não, tá? Porque tem pacientes que não podem repor hormônios, e a gente, às vezes, vai para tratamento natural. Por isso que, para mim, foi muito bom ter feito a medicina antroposófica, porque eu vou de um extremo ao outro. Então, no caso, se a mulher não puder fazer a reposição, tem essas outras alternativas. Sim, a gente pode fazer com fito-hormônios, que são hormônios naturais. Interessante. Tá? Ainda tem muito preconceito, né? Muito tabu a respeito da reposição hormonal, né? Então, mas assim, hoje em dia, é que teve aquele estudo WHI, em que fizeram estudos em éguas prenhas, né? Aquele antigo, né? Que as pessoas ainda se baseiam nele. E ainda se baseiam nesse estudo, onde avaliaram várias mulheres, e aí essas mulheres com câncer e tal. Então, esse estudo, primeiro, eram hormônios sintéticos. Sim. Hoje em dia, a gente usa os hormônios bioidênticos. Os hormônios bioidênticos, eles têm a mesma molécula do corpo da mulher. Eles são isomoleculares, por isso eles são chamados de bioidênticos. Então, hoje em dia, a gente usa os hormônios, geralmente, os hormônios bioidênticos, que pode ser em forma de gel transdérmico, pode ser em forma de implantes ou de selinhos que a gente gruda, tá? E tem alguns hormônios bioidênticos que também podem ser ingeridos, né, via oral. Mas existem os hormônios também naturais, que eu posso tratar com hormônios naturais. Então, vai depender do tipo da paciente, se ela quer ou não. Às vezes, você tem uma menopausa que você pode fazer a reposição hormonal com hormônios bioidênticos, mas você não quer. Mas você chega numa fase da sua vida em que você não aguenta. É verdade. Você precisa, senão você não consegue pensar. Você não consegue raciocinar, você não consegue trabalhar, você tem fogachos, você tem insônia, você tem nervosismo, ansiedade. E essa insônia é aquele acordar às 3 horas da manhã. E você constrói uma casa. Você limpa uma casa às 3 horas da manhã. Você não eu sei dorme. o que é isso. Eu já troquei de camisola umas 3, 4 vezes numa noite. Sim. Então, vai depender do tipo de menopausa que ela está tendo. E aí vamos ver se ela tem antecedentes familiares com câncer de mama, que não é problema hoje em dia. Sim. Tratar uma paciente com antecedentes familiares. Eu não trato pacientes que já tiveram câncer de mama. Aí a gente vai para a parte natural, né? E é isso. Então a gente tem que avaliar essa paciente como um todo. E a partir dos 40 anos a gente começa. Se ela começar a partir dos 40 anos, o que vai acontecer? Quando ela chegar com 45, 46, 48, 50, hoje em dia a paciente entra na menopausa aqui no Brasil em torno de 48, 49 anos a 52 anos. É uma média das brasileiras, não é que isso vai acontecer. Ela já vai estar bem, ela já vai estar fazendo exercícios, se alimentando bem e repondo, fazendo suplementação. Então ela vai ter uma menopausa muito melhor. E no caso da menopausa precoce, né? A gente conversou com uma convidada que teve muito precoce, né? Com 34 anos? 33. E ela falou assim, poxa, acabou com o meu sonho de ser mãe. Sim, né? Ela teve uma menopausa. Então, geralmente a menopausa precoce, ela ocorre a partir dos 42, 43, 44 anos. Tá? A 33 anos foi muito precoce. Provavelmente ela devia ter um distúrbio glandular, alguma coisa que levou a isso. Não é o rotineiro, né? Mas realmente acaba com o sonho de ser mãe mesmo. Porque ela entrou numa menopausa. Eu tenho uma amiga, tá? Que é uma amiga íntima minha, que entrou também. Ela teve acho que com 35, 36 anos, o último filho dela, e entrou na menopausa também. E aí, no caso, por exemplo, ela entrou com 30 e poucos anos muito cedo. Ela já faz a reposição hormonal desde essa época e ela pode... Ela segue a vida inteira fazendo? Vai depender da dosagem hormonal dela. Tá. De como vai estar essa dosagem, de como estão esses hormônios e dos sintomas que ela está tendo. Se ela está tendo uma qualidade de vida péssima, ela não está conseguindo dormir, ela não está conseguindo pensar, a paciente não consegue trabalhar.
né? O brain fog não deixa a paciente trabalhar. Ela não consegue pensar, ela fica desorientada. Então vai depender, mas muito também da dosagem hormonal. Tá. Cada paciente é uma paciente e a gente trata essa paciente individualmente. A gente faz um tratamento individualizado. Tá. É importante, isso é importantíssimo. Né? Falando sobre a névoa mental, né? Você sabe que eu tenho um canal, né? Que eu falo de menopausa, só de menopausa, né? Não sabia. Tem um canal, menopausando.com, eu falo é só verdade, de menopausa. Eu vi. E aqui eu procuro sempre trazer esse tema, porque a Nath entende aqui, né, Nath, também o quanto é importante isso para a mulher, né? E aí eu estava assistindo outro dia, até eu vejo vários vídeos, faço muita pesquisa, a Fernanda Lima estava falando que a gente perde massa cinzenta. Sim. A gente perde massa cinzenta? Sim, é o cérebro enevoado. A gente perde um pouco de massa cinzenta, e porque assim, com a queda do estrogênio, tá? O estrogênio, ele é um hormônio que ele ajuda muito na mulher a ter menos dores, a pensar melhor, a viver melhor. Ele não é o hormônio que faz você dormir, até ajuda a dormir. O que ajuda a mulher a dormir mesmo é a progesterona. Mas o estrogênio, ele ajuda muito na parte mental. Então, se você tem uma queda brusca do estrogênio, você vai ter uma dificuldade, sim, vai ter um cérebro enevoado. Você vai repondo esse hormônio, você vai melhorando. Então, você vai melhorando. Você pode ser até repor com hormônios, fito-hormônios, mas você tem uma melhora. Então, realmente, você perde um pouquinho, sim. Não é que você perde a massa cinzenta. O seu cérebro, ele começa a diminuir. Nossa. Não, eu falo que a mulher, cada fase é uma fase. Porque a gente também tem a fase antes da menopausa, que aí vem as cólicas, tem, enfim, TPM. É sempre uma constante, É uma constante. Não tem um fim, né? A gente Mas é por isso que eu adoro. Porque a mulher é assim, né? Ela nunca tá... eu tenho meu consultório, que hoje em dia eu trabalho sozinha. Agora o meu filho que está fazendo uma medicina integrativa, também medicina esportiva, ele vai trabalhar comigo para cuidar dos homens. Tá, que legal. Porque eu gosto de cuidar de mulheres. Eu gosto de atender mulher, eu gosto de cuidar de mulher. E mulher é complicada mesmo. Muito. E até voltando então um pouquinho antes dos 40 aí da menopausa, por exemplo, eu tenho muita cólica. O que posso fazer para melhorar as minhas cólicas? Exercícios físicos. Olha lá. Mas, por exemplo... Melhora muito a TPM e melhora bastante a cólica. Não tem jeito. Não dá para fugir do exercício, não dá para fugir da alimentação saudável, Sim. nem antes, nem depois. Não é opção. Não é opção. É obrigação. Você tem que cumprir o seu boleto de saúde. Muito bem, tá vendo só? Você tem que pagar esse boleto. Não importa se você quer ou se você não quer. Você tem que cumprir o seu boleto. Você não paga boleto por um monte de coisa? Você tem que pagar o seu boleto de saúde. E fazendo exercícios físicos e tendo uma boa alimentação. É claro que a gente, né, no fim de semana dá uma escorregadinha e tal. Sim. Mas você tem que cumprir, ter uma qualidade de vida. Se você tiver uma qualidade de vida com exercícios físicos e boa alimentação e suplementação adequada, você vai longe. Você chega na menopausa ótima. Tá? Bem. E aí você vai numa médica, né, ou num médico que vá te orientando. Isso. Então você vai todo ano fazendo os exames hormonais e você vai vendo os seus hormônios, como eles vão caindo, como eles vão estar. Então quando você entrar, ai meu Deus, eu entrei na menopausa, não, você vai vendo aos poucos. Isso, e não é aquele susto, não é aquele susto. Hoje em dia, amanhã eu vou numa peça de teatro da Cláudia Raia sobre menopausa. Eu e meu marido. É Dia dos Namorados. É verdade. E aí eu vou, a gente comprou, nós vamos com uma turma da Hormones Mentoring, que eu faço a mentoria de menopausa, mulheres 40 a mais, com o Dr. André Vinícius, e nós vamos com o pessoal assistir a peça dela. Que bacana. Porque é muito importante. Bom falar desse assunto, sim, né? Tá falando, sim. A gente, né, tem escutado muito mais sobre isso. Há 5 anos atrás não se falava. Não se falava. Por isso que eu falei, um ano atrás, que a gente começou o podcast, eu comecei a ouvir sobre menopausa com a Bel. Não tinha ouvido. Não, e você vai no ginecologista, faz seus exames, enfim, anuais, e é sempre o básico. Faz o exame ali que precisa, faz... Sim, mas é importante você fazer mamografia, ultrassom de mamas, Papa Nicolau, toda essa parte, ver sua tireoide. E você que está numa idade maravilhosa, se você começar de agora, fazer tudo certinho,
Quando você chegar com 50 anos, você vai estar chutando bola. Ai, eu vou começar amanhã. Não, nós estamos chutando bola, né, Bel? Assim, você vai estar ótima. A gente passou por uma fase meio difícil, mas Sim. a gente já se recuperou. Recuperou. E falando um pouquinho da endometriose, né? Que é uma coisa que, assim, acaba com muitas mulheres também, É uma doença né? inflamatória. Inflamatória. É uma doença Fala um inflamatória. pouquinho pra gente sobre a endometriose. Então, a endometriose é uma doença inflamatória que acomete, ela é um endométrio que geralmente ele sai fora do útero, né? Quando ele está dentro da parede do útero, ele é chamado de adenomiose. Quando ele sai fora do útero, ele vai para os ovários, para as trompas, para o intestino, até o peritônio, é chamado de endometriose, é o endométrio fora. E ele causa uma inflamação muito grande. Geralmente essas mulheres são hiperestrogênicas. Ela tem um hiperestrogenismo, tem um estrogênio muito alto, tá? E ela acaba, a gente chama até o cérebro da endometriótica, porque é uma mulher que pensa demais, mas ela tem um endométrio, esse endométrio fora do corpo dela, da parte do útero. Então, o que acontece? Ela tem dores, ela tem cólicas, ela tem um mal-estar, ela tem uma TPM, a gente chama TDPM. Quando ela vai menstruar, é muito dolorida, né? Muito dolorosa, é uma menstruação muito dolorosa. E a gente tem que cuidar dessa paciente. A paciente que vai no meu consultório, primeiro, a gente tem que abraçar essa paciente, que é uma paciente sofrida, tá? Ela sofre muito com a endometriose e a gente tem que cuidar dessa paciente em todos os sentidos. Na parte mental, né? E na parte física. Então, é importante a gente cuidar dessa paciente como um todo. E a dieta anti-inflamatória é importantíssima para a paciente na endometriose. Então, é uma dieta anti-inflamatória, exercícios físicos, suplementação. A gente suplementa muito com suplementos também que tiram a inflamação, como cúrcuma e outros suplementos, né? Então, magnésio, e vitamina C, vitamina D. Então, a gente suplementa muito essa paciente. E orienta que quanto mais ela fizer exercício, se ela conseguir, ela vai melhorar também dessa endometriose. Então, a mulher endometriótica, hoje em dia, a gente tem que tratar com todo o tratamento que a gente faz, que depois, se vocês quiserem, numa outra vez eu venho falar só de endometriose e os seus tratamentos. Ótimo. Mas ela tem que ter uma qualidade de vida exemplar. Tá? Ela tem que, essa não pode, ela tem que tirar glúten, ela tira lácteos, ela tem que fazer uma dieta bem anti-inflamatória. Eu tenho uma tia que sofre muito de endometriose, sim. Muito. Sim, são mulheres sofridas, porque dói, dói, e o período da menstruação, principalmente o período menstrual, você viu que na França hoje em dia elas estão lutando para que quando elas estão menstruadas elas não vão trabalhar. Sim. Né? E eu não sei se foi aprovada essa lei ou não, mas eu achei lindo o que as francesas estavam fazendo, porque realmente é uma época que a paciente precisa ficar mais acolhida. Tem mulheres que sofrem tanto, vão parar no hospital e tudo mais, né? Muita dor. Porque é muita dor. E é difícil, porque o mercado de trabalho não perdoa, né? Não perdoa. Não perdoa. E a gente entrou no mercado de trabalho, só que a gente entrou com todos os altos e baixos, né? Sim. Com uma mala sem alça para carregar, mala sem alça para carregar. Exatamente. Não é? De uma além de fase resolver tudo da casa. Sim. Resolver tudo de tudo. E assim, aquela mulher que tem 10 mil braços, né? Resolve tudo, telefone, celular, que equilibra filho, todos os pratinhos, equilibra todos os pratinhos. Às vezes cai alguns, né? E o que acontece? Você tá lá equilibrando todos os pratinhos e tal, de repente os seus hormônios começam a cair. Aí você não sabe o que fazer. Porque você fica doida, realmente, todas as pacientes minhas que chegam na transição menopausal, chegam com depressão e ansiedade, e tomando antidepressivo. É que você não se reconhece. E aí eu acho que é assim... Você chegou a tomar antidepressivo, Bel? Não, mas assim, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, assim, eu tenho uma cabeça muito boa com relação a isso. E quando eu comecei a não me reconhecer mais, eu entendi que eu tinha algum problema e eu precisava resolver esse problema. E fui procurar a causa por causa. Agora, o que eu percebo? Que muitos médicos normalizam a menopausa. Isso eu acho assim que é absurdo. Muitos médicos normalizam e falam: filha, tá tudo bem, eu vou te mandar pro psiquiatra, pro psicólogo. Sim. E acha que a mulher tá louca. Muitas pacientes chegam tomando antidepressivo. E eu não tiro no começo, mas eu vou tratando. Primeiro, eu faço todos os exames, suplemento,
vou orientando. Como é que você força uma paciente que está com baixa de estrogênio, com baixa de testosterona, a ela fazer exercício? Ela não consegue, ela está cansada. Então você vai suplementando, vai orientando, e aos poucos ela vai voltando. Quando você vê, ela floresce. Entendeu? Volta a ser o que ela era antes. E às vezes não é só uma coisa, né? Porque eu falo assim, eu comecei a repor, né? E mesmo com a reposição, eu ainda não me sentia 100%. Não. Eu precisei suplementar. Quando eu comecei a entrar com suplementação... A suplementação é importantíssima. Foi aí que eu realmente comecei a ter mais disposição. Mas hoje eu falo que eu tenho mais disposição que a minha filha, que tem 24. E é verdade. Entendeu? E tenho mesmo. Todo mundo fala pra mim, nossa, você tem uma energia. Falo, tô tratada. Tô tratada, medicada, né? Medicada. Tô tratada, medicada. É. E é sensacional importante, ouvir vocês falando, né? Eu falo muito quando a gente recebe mulheres que são 50 a mais, enfim, que tá, né, vivendo esse mundo, porque por tantas vezes, né, quando a gente vai ficando um pouco, vai envelhecendo, enfim, olha no espelho e fala: poxa, eu tô assim, mas eu já fui tão disposta, tão animada. O que tá acontecendo? Aí você ouve outras mulheres e fala: não, calma, é uma fase, dá pra melhorar, ou preciso fazer isso pra melhorar. Sim. E não se fechar. Se fechar. Que eu acho que é o que a gente leva muito esse bate-papo pras mulheres que estão em casa dentro de uma caixinha, não escutam as outras mulheres, se olham no espelho, não se reconhecem, se sentem tristes, não interagem com o marido, começam a evitar e aí se desanimadas, tem vergonha de falar. A autoestima vai pro chão, né? Nossa autoestima vai pro chão, gente. Pro chão. Porque quando tem 20 e poucos, tá naquela vitalidade, você tem aquela energia que não sei de onde vem e vai caindo. A maioria chega no meu consultório chorando, muita gente chora, começa a conversar comigo, chora, falo, daqui a 6 meses você vai estar completamente diferente e fica diferente. Muda Vira mesmo. uma outra mulher. Devagar, sem pressa, com calma, né? A gente vai mudando devagarzinho, mas ela vai mudando. Eu falo que nunca falaram pra gente assim, olha, um dia você vai passar pela menopausa. Sim. Nunca. Já falaram que você ia menstruar, já falaram que você tem filho, né? Que você tem uma gestação, mas nunca falaram, olha, filhinha, um dia você vai menstruar. Vai entrar na menopausa. Eu quando comecei a entrar na transição menopausal, foi aí que eu fui a fundo no estudo da menopausa. Porque eu falo, gente, eu não quero ficar tratando com esses remédios antiquados, antigos, ou ficar tomando antidepressivo. Sim. Entendeu? Então vamos entrar a fundo, vamos estudar a menopausa a fundo para poder me tratar e tratar as minhas pacientes. E falar em tratamentos, a gente tem algumas dúvidas também de um outro tratamento. A nossa curiosidade. Muita, né? Sobre o laser íntimo. O laser íntimo. O que é o laser íntimo? Por que ele funciona? A gente tá muito curiosa. O laser íntimo, eu falo que hoje em dia, no meu consultório, eu faço bastante. E é assim, o laser íntimo, é um laser que você coloca dentro da vagina, ele vai girando. E o que o laser faz? Ele cria colágeno na vagina. Então, você faz o laser, ele cria colágeno, ele aumenta a água dentro da sua vagina e a sua vagina volta a ter vitalidade novamente. Porque conforme a gente vai envelhecendo, a nossa vagina vai ter uma coisa chamada atrofia vaginal, ela vai ficando atrófica, ela vai ficando ressecada. E o laser, ele torna essa vagina lubrificada novamente. Então, o laser, ele, além de melhorar a relação sexual, além de melhorar a atrofia vaginal, que é a parte que a vagina está ressecada, ele ajuda a não ter incontinência urinária, se for incontinência urinária leve, não as moderadas e graves, o laser ajuda pouco, mas as incontinências urinárias leves, que a gente começa a ter. Por que a mulher começa a pular para fazer ginástica, tudo e começa a perder urina? Porque ela tá com atrofia vaginal. Entendeu? Nossa, tem muitas corredoras que tem que usar absorvente. Isso. E aí o laser, ele melhora a candidíase, ele melhora as infecções urinárias de repetição, porque você, às vezes, quando você tá com a vagina, não sei se vocês já viram, umas pacientes vão no ginecologista e começa a dar creme vaginal à base para hidratar essa vagina, e aí a infecção urinária melhora. Entendeu? Então, mulheres começam a ter infecção urinária de repetição, você começa a fazer o laser, você melhora a vitalidade da vagina, você melhora, a vagina cria colágeno e ela vai melhorar a infecção urinária de repetição. E ela é mais recomendada, então, depois de quando tá já numa certa idade, assim? Olha, por exemplo, tem pacientes que têm candidíase de repetição, eu faço laser e melhora bastante. Tem vários tipos de luzes que você usa para
cada tipo, para infecção urinária é uma coisa, para candidíase vaginal é outro tipo de luz nesse laser, e para atrofia vaginal é outro tipo. Surgiu uma dúvida aqui. É uma curiosidade, na verdade. Mas o laser é maravilhoso. Legal, que não quero saber mais detalhes disso. Mas me surgiu uma curiosidade que assim, ó, se a gente não tem relação sexual na vida inteira, isso pode trazer um problema pra mulher no futuro? Você é virgem? É. Você nunca teve relação? Nunca teve relação. Olha, a paciente, ela tem que se cuidar como um todo. Não tem problema ela não ter relação sexual. Mas ela precisa cuidar da parte íntima dela. Então, a gente tem que fazer um Papa Nicolau nessa paciente, né? Que é uma citologia oncótica. Existem os espéculos de virgem que a gente usa. Se precisar, a gente coloca uma pomadinha também nessa paciente, que é uma pomadinha lubrificante, uma pomadinha para criar o colágeno. O laser provavelmente não vai dar para fazer, porque o tubinho do laser ele é mais grossinho, ele é do tamanho de um espéculo que a gente usa para uma paciente que já teve uma vida sexual ativa. Mas ela não vai trazer problema nenhum para ela, tá? Mas ela tem que cuidar. Ela tem que cuidar, porque o câncer de colo de útero ele vai acontecer numa paciente que teve relação, como ele pode acontecer numa paciente que não teve. Tá, né? Tá. Então tem que cuidar. Sim. Então ela tem que fazer. Desculpa. Não. Ela tem que fazer. Ela tem que fazer uma prevenção. Uma né? prevenção. Uma prevenção. Sim. Tá. O laser. Se o laser dói. Não dói. Nem um pouquinho. Não, quando você precisa coloca passar dentro anestesia, você alguma coisa? Você usa uma pomada anestésica, Uhum. tá? Existem vários tipos de laser. Então a gente faz o laser dentro da vagina. Esse laser não dói. E tem muitas pacientes que às vezes querem deixar a vagina, rejuvenescer a vagina, a vulva, a Sim. parte de fora. Às vezes elas querem clarear essa vulva. Com o passar da idade, a nossa vulva vai caindo, ela vai ficando flácida também, como o nosso rosto, como todas as partes do nosso corpo, a vulva cai também. Então, tem algumas pacientes que também gostam de fazer laser para melhorar essa parte, que é bom, porque senão a paciente acaba ficando com a vagina mais enrugada e ela acaba tendo também infecções de repetição. Então, hoje em dia... A parte de fora pode também dar? Sim. A gente tem uma flacidez. Sim, na parte. Hoje em dia tem uma medicina, inclusive eu acabei de voltar de um congresso agora do Rio de Janeiro, que é a medicina regenerativa. Então, essa medicina regenerativa, a gente regenera a parte de vulva e vagina. Então, a gente estuda o laser, faz aplicações, usa sabonetes, usa lubrificantes, usa gelzinho por fora, tem até perfuminho. Que bacana! Olha. E tem alguma contraindicação? Tem alguma mulher que não pode fazer? Não tem. Inclusive o laser, só se essa mulher tem uma doença grave na vulva, que ela pode ter um câncer de vulva, se essa paciente tem alguma alergia, se a paciente tem às vezes alguns tipos de alergia que não pode fazer o laser, mas nenhuma doença assim, outro tipo de doença não. Se a paciente também tem, às vezes ela pode ter o lúpus, eu acho que não pode fazer o laser, e doenças autoimunes também. E de quanto em quanto tempo que a gente Geralmente a gente faz 3 a 4 sessões, tá? No ano, e vai repetindo de 6 em 6 meses, de ano em ano, mas geralmente 3 a 4 sessões. É importante salientar que o laser vaginal é muito bom para quem já teve câncer de mama ou outro tipo de câncer que não pode fazer reposição hormonal. Então você está ajudando essa paciente, porque ela vai ter, às vezes ela fez uma quimioterapia, às vezes ela fez uma radioterapia e ela tem uma atrofia vaginal maior. E essa atrofia, que é o ressecamento vaginal, se você fizer o laser, ela melhora. Então, pacientes que tiveram câncer são muito bem beneficiadas com o laser vaginal. Olha, muito Eu tenho muitas pacientes que eu faço laser e que não podem, por exemplo, fazer uma reposição hormonal. Não pode. Tá. Então, ela tem aquela atrofia, ela tem um parceiro, uma parceira, e ela quer melhorar a atrofia dessa vagina. Que interessante, né? Nunca tinha ouvido falar assim tantos. Acho que quando a gente trouxe esse tema, né, que a gente ia o laser é ótimo. Eu fui pesquisar, que eu nunca tinha visto assim para que servia exatamente. O laser íntimo? Olha. Eu não conhecia.
Tá vendo? Eu também aprendo aqui. Você sabe que a gente trouxe a Camila, não sei se você conhece a Camila Gentili? Conheço. Maravilhosa, sexóloga. Ela veio com vocês aqui. Adora ela. Eu adoro ela. E ela tava falando, que muitas vezes, né, existem uns preconceitos com os brinquedinhos, mas ela falou assim que as pessoas precisavam entender como um vibrador ajuda até na endometriose. Sim. Então a gente queria ouvir de uma profissional da saúde, realmente é verdade? Realmente ajuda muito. É importante a mulher ter prazer. É importante a mulher usar os brinquedinhos. É importante a mulher se masturbar. Porque sempre eu pergunto pra ela, ela chega com uma testosterona baixa, na transição menopausal, você se masturba? Não. Então, precisa. É importante isso. Porque ela vai conhecer o corpo dela, vai ver como é que ela está, entendeu? Às vezes ela não consegue, porque ela tá com uma baixa hormonal tão grande que ela não quer nada, né? Mas é importante, sim. E usar brinquedinhos é importante. A gente precisa se tocar, a gente precisa se Sim, conhecer, o precisa nosso se tocar, corpo. se conhecer, sabe? Cuidar dessa parte íntima é muito importante. Se você se toca, se você se conhece, você avisa o seu parceiro, a sua parceira o que você quer, você orienta o que você quer. Até né? a questão de doenças, enfim, tudo que a gente, né, a gente Sim, precisa se conhecer. E a questão do laser íntimo com a reposição hormonal, dá pra fazer essa combinação? Sim. Hoje em dia, então, eu acabei de voltar desse congresso e foi muito falado sobre a transição menopausal, a qualidade de vida da transição menopausal e o laser. Como você usa a máquina, né? Como você usa essa parte da medicina que está mais moderna para ajudar aquela mulher que está na transição. Então foi falado muito sobre menopausa, transição menopausal na medicina regenerativa, a gente está usando muito isso. Inclusive eu vou fazer uma pós-graduação disso agora, de 1 ano, só em medicina regenerativa. Que eu voltei tão encantada do congresso, foi um congresso mundial no Rio de Janeiro, foi maravilhoso. Eu voltei tão encantada que eu quero estudar mais a fundo. A sua vida é um propósito justamente para ajudar as mulheres de todas as formas, desde antes, quando elas são novinhas, depois quando elas são mães e para o futuro. Sim, com certeza. Sabe, outra pessoa, é que eu tô aqui, tô só pensando, né? A gente trouxe aqui também que até vai pro ar, a Mirelle Mosquela, que ela é da Band. E ela passou por um câncer de colo de útero e ela estava relatando pra gente como foi difícil, tudo isso que ela passou, né? E ela até é uma das embaixadoras para falar da prevenção do HPV. Câncer, do HPV. E aí foi pelo HPV que ela teve? Então, o dela foi pelo HPV? Agora, nossa, gente, me deu... Provavelmente. Me deu um brain fog, hoje em dia, acho que foi sim. O câncer de colo de útero hoje em dia é causado, não é sempre. Mas foi sim. Mas geralmente é pelo HPV. Por isso é muito importante você usar a vacina do HPV, você se vacinar. Hoje em dia antigamente existia a dupla, depois a quádrupla e agora tem a vacina nona. A nona valente, que pega 9 tipos de vírus oncogênicos. Então é muito importante. Chegou no consultório, se começou a vida sexual ativa, eu oriento bastante a usar a vacina do HPV. Seria bom se essa vacina estivesse, porque ela só tem até 12 ou 13 anos na rede pública, e só a quádrupla. Seria bom se tivesse a nona valente para todo mundo, né? Mas infelizmente é muito caro e aqui no Brasil ainda não tem. As pessoas falam muito de câncer de mama, mas não falam de câncer de colo de útero, né, gente? E é um câncer, né? O câncer de mama o que acontece com ele, que às vezes ele dá mais metástase. Então, eu acho que é por isso que falam mais de câncer de mama. Mas o câncer ginecológico, em geral, mama, colo de útero, né? Ele tem que ser, o endométrio, né? Que é um câncer dentro do útero. É muito importante a gente avaliar tudo isso na parte ginecológica. E, por exemplo, né, a gente também fala bastante dos filhos, né? Quando a gente tem uma menina em casa, acabou de ser mocinha ali, menstruou, como que a gente pode orientar uma mocinha, né, que acabou de menstruar, para ela se cuidar? Ela tem o sabonete íntimo, ela tem que, lógico, vai fazer as consultas dela, mas como que a gente pode orientar uma filha mulher? Eu tenho 2 filhas mulheres. Sempre orientar, então vamos lá, sempre limpar da frente para trás, tá? Fazer a higiene íntima, não, né? Sempre da frente para trás. Se puder passar um único lencinho para não ficar molhadinho, usar, porque vai evitar bastante contaminação do ânus para a vagina. 2, se começar a beijar, a namorar e começar a ter a vida sexual ativa, sempre usar camisinha.
sempre usar condom. E assim, não sai, pode ter 12, 13 anos, eu sempre vou orientando devagarzinho. Você tem que ficar amiga da paciente, né? Pra você ir falando devagar, pra ela não levar um susto. Mas sempre usar uma camisinha. Sabonetes. Hoje em dia, o sabonete íntimo tem que tomar muito cuidado com vários tipos de sabonetes que tem para vender nas farmácias. Esses sabonetes, às vezes, que eles têm muito perfume e tudo, eles são alergênicos. Então, eles causam alergia na paciente. Então, se ela puder usar um sabonete neutro para as partes íntimas, seria bom. Um sabonetinho de bebê, um sabonete mais neutro, né? De lanolina. Então, usar um sabonetinho mais neutro. Lavar sempre a calcinha e pendurar no varal. Nunca pendurar no banheiro, tá? Isso é importantíssimo, porque se você deixar essa calcinha no banheiro, ela vai outra pessoa tomar banho, outra pessoa tomar banho, vai pegar o vapor do chuveiro e vai formar fungos. Então, pega a umidade, Pega a umidade. Isso então, é importante, sempre, muita gente tem costume de pendurar. De preferência, se puder pegar essa calcinha e passar com ferro quente, o fundo da calcinha seria bom, né? Que vai evitar muitas leucorreias, muito corrimento, né? O que é o leucorreia é o corrimento. Então vai evitar. Então você, quando a paciente chega no seu consultório, é isso que você vai orientando para ela, tá? Até ela chegar numa fase que você vai orientar namorado, de relação. Aí você vai começando. Sempre, gente, sempre usar camisinha, sempre. E olha, a gente vai conversando e vai surgindo várias dúvidas. Eu tenho uma dúvida em relação ao absorvente. O absorvente interno, ele é perigoso? Não, ele não é perigoso. Tem pacientes, vai depender muito da paciente. Tem paciente que ainda não teve relação sexual e quer usar, tá? Eu oriento o pequenininho, o mais fininho. O problema não é a hora que você coloca, o problema é a hora que você tira. Porque quando você coloca, ele tá pequenininho. E você tem um ímã que ele é perfurado, então você não vai acontecer nada com essa paciente. Mas quando você fica com o absorvente íntimo, ele incha de sangue. Aí você vai tirar e você não consegue tirar, porque dói, pode machucar. Então, o maior problema é esse, você colocar e tirar. Então, se essa paciente, ela tem vontade de fazer isso, e ela vai depender de paciente para paciente, é individualizado. Tem menina que não quer nem ouvir falar em absorvente íntimo. Tem meninas que querem chegar no consultório, querem ir numa piscina, querem usar. Não tem problema, mas deixa no máximo 1 hora e meia. Tira. Se deixar o dia inteiro, ou deixar 6 horas, 7 horas, vai ficar muito cheio de sangue. Tá, então não tem um problema, assim, de uma infecção. Não, lógico, tem que limpar direitinho, troca, né? Fazer toda a troca. Não tem problema. Tá. Mas se ela for a primeira vez, eu oriento. Às vezes eu coloco, tiro pra ela ver. Tá. Entendeu? Não tem problema nenhum. Ah, que bom. E tem que orientar, porque até hoje... Existem os minis, né? Sim. Até hoje, as mulheres... Tem mulheres que acham que só tem um canal, né? Sim. Que não... Concorda? Não é? É muito importante a paciente se tocar. É muito importante a paciente se conhecer. É e muito consultar, importante. né, uma profissional. Sim. Então, as mães, enfim, as pessoas que cuidam ali dos seus filhos quando ficam mocinhos, chegam numa idade, tem que passar, tem que... Porque é uma orientação muito diferente, importante. A mãe fala, não é igual. Não é. Né? Não é. Parece que é sempre uma cobrança, né? Sua mãe tá falando, parece que ela tá te dando uma bronca. Mas eu sempre oriento as pacientes a serem amigas da mãe. Isso. Sabe? A pessoa que você tem que conversar e contar tudo é sua mãe. Ela querendo ou não, e se ela aceitar ou não, mas é importante ela saber. Porque ela sempre vai te ajudar. Sim, com ela certeza. sempre vai te ajudar. Com certeza. Né? Com certeza. Então eu sempre falo, olha, eu quero saber, mas tipo, se você for a ter primeira relação, você conta pra sua mãe, conta pra mim. Porque eu preciso saber também pra eu poder te ajudar. Geralmente as meninas adolescentes, elas têm o meu celular. Ah, que bacana. Eu deixo o meu celular com elas. Porque é um momento que elas estão se escondendo, principalmente das mães, dos pais, né? Então, tem dúvida. E é engraçado que elas mandam umas dúvidas super engraçadas, mas eu respondo todas. Conta uma pra gente, uma dúvida assim, meio diferente. Eu beijei um menino, e aí ele passou a mão em mim, baixou minha calcinha, será que eu tenho perigo? Todas têm perigo de engravidar? Falei, não tem perigo de engravidar fazendo isso, entendeu? Né? Eles ficam com umas curiosidades, né? Encostou, pôs a mão, será que eu posso engravidar? O medo é muito grande de engravidar, né? Isso que a própria sociedade põe, né? Sim. A própria sociedade. Mas é importante, outra coisa que a gente fala bastante é a questão da comunicação, né? Eu acho que
a gente tem que estar sempre aberto a diálogo, principalmente com filhos, em todos os relacionamentos, mas com filhos e principalmente com a filha mulher, eu acho que é muito importante. Que vai evitar muita coisa, né? E com filho homem também, viu? Com filho homem. Eu tenho um filho homem também, sempre conversei muito com ele, orientei. Eu também. O meu é menino, né? Então também, é o tempo todo. Até para saber lidar com as meninas, né? Sim. Porque eu falo que a gente tem que orientar a forma como que eles também vão agir, Se proteger para proteger as outras mulheres também, né? As outras mulheres, sim, entendeu? Com certeza. É importante, né? Vai depender deles também. E meninas com meninas também, porque hoje em dia no consultório eu tenho meninas com meninas, meninos com menino, todo mundo, então... E eu sinto que, assim, a geração de hoje tá muito mais... tudo já é mais comum. Sim, Ai, nossa, as relações... Sim, isso é super tranquilo, né, em relação a isso, mas ao mesmo tempo é um pouco preocupante na questão dos cuidados. Sim. Porque é tudo muito... largado. Tudo largado. Então, vamos ter relação geral com 3, 4, umas coisas meio malucas. Nossa, saiu na internet da roleta russa. Então, exatamente viu aquilo? isso. Sim, eu vi. Que a menina não sabia nem quem era o pai. Então, aí que eu penso. Isso assim, é uma preocupação, né? É uma preocupação. Gente. É uma preocupação para os pais, mas eu acho que falta um pouco de orientação também. Né? Leva no ginecologista, conversa com o ginecologista. Eu tenho um caderninho de doenças sexualmente transmissíveis de DST, que apesar das escolas terem aula, os adolescentes têm muita aula de DST, né? De doenças sexualmente transmissíveis, mas eu tenho meu livrinho, eu mostro, né? Eu falo, tem que usar camisinha, entendeu? Tem que usar condom, que é a camisinha, é importante, porque para prevenir a gravidez, mas principalmente para prevenir do ST, entendeu? Porque o vírus ou a bactéria, ela é lerda. Se a camisinha furar, é muito difícil você pegar uma DST, entendeu? Se a camisinha furar, você pode engravidar. Por isso que é importante também ter outro método de anticoncepção. Mas para DST, é camisinha. Se você usar, você está prevenindo muita coisa. E os anticoncepcionais são importantes. Eu tive sempre dificuldade nos anticoncepcionais. Então, eu casei cedo, então, logicamente, isso ficou mais fácil pra mim, porque aí também minhas relações eram com o meu marido. Mas aquela coisa, tentei várias formas, tomei vários tipos, aí teve aquele contínuo e ainda tinha escape. E não me fez bem. Não foi uma coisa que foi boa pra mim. Mas é importante, né? Então, a anticoncepção é importante. Você tem que ver a idade da paciente, como ela está, né? Se ela já teve relação ou não. E assim, eu passei por várias partes na minha vida da medicina. Logo que eu me formei, todo mundo usava anticoncepcional. Era até uma liberdade para a mulher, né? Vamos usar pílula, tal. Hoje em dia, com o passar dos anos, o anticoncepcional ele foi deixado um pouquinho mais de lado, claro que muitas pacientes ainda usam, né? Mas hoje em dia a gente tem o DIU, né? A gente tem os implantes hormonais também, que são anticoncepção. Então, a gente tem outras maneiras de se evitar que não seja o anticoncepcional. É importante que você faça um exame para ver trombose nessa paciente, que é importantíssimo. Então, toda paciente que eu vou dar anticoncepcional, se ela quiser, se ela precisar, ou se ela pedir, porque tem paciente que chega no seu consultório e fala, quero tomar anticoncepcional. Então, você não vai discutir, você pode até colocar o pró e o contra, e ela vai resolver. Eu resolvo junto com ela, mas ela é dona do corpo dela e ela resolve. Se eu posso não dar muito hormônio para essa paciente, eu prefiro. Tá. Né? Porque a gente tem vários tipos de anticoncepção hoje em dia. Então, a gente pode orientar essa paciente de várias maneiras. Mas é verdade, porque antigamente era batata. Ia no médico, já pílula. De cara, assim, nossa, você ficou mocinha, agora vai ter relação, vai começar a namorar, tem que tomar o anticoncepcional. Então, hoje, por exemplo, uma mocinha vai na sua clínica. Eu dou várias opções. Tem outras opções. Legal. Eu dou várias opções e a gente senta junto e conversa. Tá. Às vezes elas nem... A mãe às vezes está junto, às vezes a mãe não tá. A mãe prefere ficar lá fora. E a gente resolve. Eu falo, você tem 2 coisas que você tem que fazer na sua vida. Não engravidar, porque você é muito jovem e você tem uma vida inteira pela frente. Verdade. E evitar DST. Essas 2 coisas você tem que fazer. Entendeu? Aí
Essas são as opções que tem, e aí veja qual Mas que é importante, é isso. Sim. Tomar cuidado com DST, porque você é linda, maravilhosa, você é uma mulher que tem uma vida toda pela frente, não vai pegar uma doença sexualmente transmissível. E você também não está na época de engravidar. A gravidez ela tem que ser programada, ela tem que ser bem, né? Principalmente para uma adolescente, Com certeza. né? Porque eu falo, se você engravidar, você vai sofrer. Se você perder ou tirar, você vai sofrer, né? Então, é melhor não engravidar. Sim, nessa idade é Com melhor certeza, não. né? gente? Mas voltando um pouquinho na saúde da mulher 40 a mais. Bora né? lá, que eu adoro. A gente fica sempre pensando assim, né? Eu vejo que essa mulher, ela agora começou a ser mais lembrada, mais Sim. falada. A gente tem, assim, políticas públicas que para ajudar essa mulher? Então, foi lançado pelo SUS, né, agora há pouco tempo, uma política pública de tratamento de mulher na menopausa, né? No climatério, na transição menopausal e na menopausa. Eu acho que nós estamos tomando os primeiros passos, eu acho que vai ser implantado, já está sendo implantado, e eu acho que o que precisa agora são de profissionais que saibam tratar essa paciente na transição menopausal e na menopausa. Então, primeiro, a política já foi implantada, foi revogado, tem uma lei que está sendo, eu acho que já foi aprovada. Não, foi aprovada. Foi aprovada. No final de março, acho que foi. Isso, foi esse ano, o final do ano passado, mas a gente agora precisa de profissionais que saibam tratar essa paciente. Mas eu acho que a gente está começando. É importante falar sobre a paciente 40 a mais, é importante falar sobre a transição menopausal e sobre a menopausa, entendeu? É uma fase da mulher hoje em dia que, graças a Deus, a gente está conseguindo falar. Eu tenho no meu Instagram, eu já falo isso tem uns 4, 5 anos. Quando eu comecei a falar há 4, 5 anos atrás, era um tabu. Eu até tenho, outro dia eu estava olhando lá, uns 4 anos atrás, eu punha assim, menopausa não é tabu. Menopausa não é tabu. Várias coisas que eu falava, hoje em dia não. Tá fluindo, entendeu? Porque eu entrei na menopausa e senti a necessidade de começar a falar para as pacientes. Porque a paciente chegava no meu consultório e chorava. Sim. Né? Então, O que está acontecendo comigo, né? Mas assim, eu acho que daqui uns 2, 3 anos, a saúde pública vai estar bem avançada nessa parte também. Que é o que eu quero. Uma coisa importante, né? Precisa ter profissionais especializados nisso, né? Entendeu? Que saibam cuidar dessa mulher, que saibam atender essa mulher. E eu acho que, por exemplo, a sua área do seu caminho, né, que você veio, eu acho que é sensacional, porque ele vem cuidando da mulher como um todo. Sim. É a mãe que tá grávida, na verdade é a mocinha ali que menstruou, depois é a mãe que tá grávida, depois vem com o bebê, aí de repente... entende todo o processo. Entende todo o processo. Sim, porque aí você vai cuidar dessa mulher que tá com 40 a mais de uma forma, Sim. de um todo De um mesmo, igual todo. você falou. Muito bacana. E sabendo, né, como você passou por isso, você sabendo o que é passar por isso. Então, isso é importante. A gente, como mulher que passou por isso, quando você vê uma paciente chegando no seu consultório com sintomas que você teve, você olha de uma maneira diferente. Tem médicos homens maravilhosos que também têm essa sensibilidade que a gente tem, mas como a gente passou por isso, a gente sofreu, né? Sofre menopausa, sofre. E o que foram os seus sintomas? O que você sentiu? Nossa, a minha menopausa é terrível. Eu tinha uma sudorese que meu cabelo grudava aqui, ó. Né? O meu cabelo ficava grudado. Assim. Eu gosto de cabelo comprido, então meus filhos, lembro, teve uma época que nós fomos pra praia e a gente ficou numa casa que não tinha ar-condicionado. E eu tava entrando na menopausa. Eu peguei os 3 ventiladores que tinham no quarto e a gente ficou numa casa assim que uma família ficou num quarto, outra família no outro, outra família no outro. Nós fizemos uma rave de famílias lá, da escola, todo mundo junto e tal. Eu não aguentava os 3 ventiladores. Eu lembro que meu marido foi até a cidade, que a gente estava numa praia afastada, e comprou aquele ventilador que fica de teto, que não tinha na época, e eu fiquei com o ventilador em cima de mim, assim, e foi difícil. A minha menopausa, eu não dormia, eu tinha uma dificuldade de pensar muito grande, eu tinha uma insônia muito grande, e eu tinha tanto que eu vejo hoje em dia, porque eu faço reposição hormonal, eu uso implante hormonal, e os meus implantes são de 6 meses. Então, quando ele tá chegando no 5º mês, no 6º mês, eu começo a ter aquele negócio assim. Uma coisa esquisita no peito. Eu já falo, meu hormônio tá baixando. Já é hora de trocar. Já é hora de trocar.
Olha. Entendeu? Porque você sente uma coisa esquisita no peito, uma sensação que você vai morrer. Entendeu? Uma sudorese, começa a acordar à noite suando. A minha menopausa foi terrível. Acho que é por isso que eu resolvi estudar tanto menopausa e cuidar. Terrível. Você acordava também, né? Não, eu acordei um dia com taquicardia. Falei, vou morrer. Eu vou morrer. E tremia, assim. Era uma coisa absurda. E naquele dia eu tinha feito mesoterapia. Você achou que era da meso? Eu falei, gente, se eu falar pro meu marido, ele vai falar assim, é da meso, tá vendo? O que você tem que fazer? O que você tem que mexer com isso? Daí eu falei, acho que eu nem vou falar nada. E, gente, mas me deu um negócio, assim. Eu falei, eu vou morrer. É a falta de hormônio. A falta de hormônio é terrível. Bel, teve um dia que eu tava pronta para ir num casamento. Linda, maravilhosa, toda pintada, arrumada. Era de um amigo do meu marido. Eu nem conhecia o casal. Começou a me dar um negócio, uma coisa. Eu entrei, fui na igreja comecei a passar mal. Aí eu falei assim, eu tô com pânico. Eu tô com síndrome do pânico. Eu fui procurar um psiquiatra porque eu achei que eu tava com pânico. Porque aconteceu isso uma vez e aconteceu isso num bar também que eu tava. Esse bar tava um monte de gente falando tudo. Eu cheguei pra minha amiga e falei assim, eu tô com vontade de cavar um buraco, botar minha cabeça dentro e enterrar, assim, né? Aí ela falou assim, amiga, será que você não tá entrando na menopausa? Eu falei, nossa, ela nem era ginecologista, nada. Aí eu falei, como que eu não tô vendo isso? Foi aí que... Olha. Quantos anos você tinha? Eu tinha 45 anos. 45. Eu também tive uma menopausa meio precoce. A partir dos 45, 46, eu comecei a sentir os sintomas, mas eu entrei na menopausa com 51 anos. E tem alguma coisa que a gente possa fazer? Por exemplo, tô no pico desses sintomas da menopausa. Tem alguma alternativa nesse hora da crise que você pode fazer? Tem que respirar. Rezar. Né? Tentar se acalmar. Falar, calma, não é isso, calma. Porque você, como médico, você acha que você tá com pânico. Tá. Você quer tomar o primeiro tarja preta que tiver pra você melhorar. Entendeu? Por isso que quando vai até um médico, ele já prescreve isso. Sim, porque a gente chega no pronto-socorro passando mal. Eu tenho uma menina que me ajuda muito no Instagram, né? Que ela me ajuda e a mãe dela passou mal. E ela foi no pronto-socorro, fez tudo quanto é exame. Agora ela falou, mandaram a minha mãe no ginecologista porque ela tá com menopausa. Fizeram tudo quanto é exame, ela não tem nada. É menopausa. Você tem que investigar, não tem o que fazer. Eu agora, lógico, melhorou, né, já bastante, mas ressecamento ocular. Não. Ressecamento ocular. Fala de ressecamento. Ninguém fala de ressecamento ocular. Ressecamento no corpo todo. É ocular, é no ouvido, você começa a ter zumbido. A gente tinha 76 sintomas, agora a gente tem mais de 100 sintomas agora na menopausa. tem mais de 100. Mais de 100, eram 76. O meu Instagram tá desatualizado, porque eu pus 76, agora são mais de 100 sintomas. Sim. E o ressecamento dos ouvidos, o zumbido, aquele zumbido que você fica tendo, tudo é ressecamento do ouvido, ressecamento ocular, vaginal. Na boca, né? Na boca, das mucosas, na né? boca, da mucosa da boca. Mau hálito. Você começa a sentir que você está tendo mau hálito. O mau hálito é um dos sintomas da menopausa pelo ressecamento que você tem na boca. Nossa, são e muitas coisas. E a pessoa não fala, então assim, as pessoas não sabem. E uma coisa mais preocupante é que assim, a gente tá falando, tá começando a andar, né? Estão começando a desmistificar. Sim, mas são muitos sintomas. Mas isso é nossa bolha. Sim. Eu fico imaginando como que é fora da nossa bolha. Sim. Porque se dentro da nossa bolha eu vejo várias mulheres que não sabem o que estão passando, o que é isso, imagina fora dessa nossa bolha. Sim. Sem dizer homens que não apoiam a mulher. Sim. Que acha e que outro é frescura. dia, Frescura. eu falei com o CEO de uma empresa e ele me perguntou o que era climatério. E aí eu falei, não, ele não é uma pessoa qualquer que não sabe ele é um CEO. o que é climatério. Entendeu? Ele é um CEO, é uma pessoa que a gente acha, pelo menos a gente acha que ele é inteligente, que ele é culto, né? Uma pessoa culta, tem cultura. Então, sabe um pouco da área da saúde também? Não, gente. Eu falei, meu Deus, olha isso. Sabe? É muito na bolha ainda. A gente é muito na pensa bolha. Nessa, sei lá, 90, a gente tem São Paulo, né? Pensa em 95% das mulheres que estão pelo Brasil. Eu tenho muitas amigas minhas que fazem parte dessa Hormones Mentor, que trabalham no interior. Que nós somos em 70 médicos que fazemos essa mentoria de menopausa.
mentoria de reposição de mulheres 40 a mais. Então, é uma mentoria onde eu pego as minhas pacientes, porque assim, do mesmo jeito que eu pego uma paciente que chega eu falo fácil, né, que chega no meu consultório, que ela só tá com dificuldade de pensar, com todos os sintomas de menopausa, mas eu pego uma paciente que já teve aneurisma cerebral, eu pego uma paciente que teve lúpus, eu pego uma paciente hipertensa, eu pego uma paciente diabética que tá entrando. E aí, o que acontece? Quanto mais você vai se especializando, mais as pacientes vão caindo para você. Sim. E você vai tratando a patologia na menopausa. Endometrióticas que entram na menopausa. Mulheres que entram na menopausa com endometriose são muito mais difíceis de tratar. Sofrem muito mais. Sofrem muito mais. Entendeu? E elas sangram, às vezes, muito mais também. Ai, não, vai entrar na menopausa, vai parar, não. Às vezes, na transição, você vai sangrar muito, né? Então, aí a gente pega esses casos, discute, né? Então, 70 médicos, a gente faz uma reunião de 15 em 15 dias, às vezes uma vez por semana, para discutir os casos difíceis do climatério e da menopausa. E no caso da mulher que já teve, enfim, já entrou na menopausa, já parou de menstruar, mas de repente ela tem uns escapes ali e menstrua. Por quê? Então assim, a mulher menopausa, a mulher na transição menopausal, ela fica tendo escapes e a gente só considera uma paciente na menopausa depois de 1 ano, 12 meses que ela fica sem menstruar. Antes disso, ela é uma paciente no climatério ou que é igual à transição menopausal. A partir de 12 meses que ela está sem menstruar, ela é considerada menopausada. Tá. E a partir daí a gente vai fazendo exames, vai vendo, a gente tem uma coisa chamada endométrio, que é a parede de dentro do útero, que a gente vai controlando esse endométrio. Se ela tem um sangramento depois de 12 meses, então ela fica 12 meses. Claro que se tiver 12 meses e 1 mês, não tem problema. Mas se ela está um tempo sem menstruar e ela menstrua, aí a gente vai procurar a causa. Porque não é para essa mulher menstruar depois que ela entrou na menopausa. Tá, então Aconteceu comigo. E aí eu fui fazer ultrassom, eles falaram que meu endométrio estava um pouco fino e aumentaram minha progesterona. E melhorou? Melhorou, mas a gente fica naquela dúvida, né? Sim, porque você tem um endométrio fino ou um endométrio grosso. Sim. Se ele tiver muito grosso, ele sangra. Se ele tiver muito fino, por atrofia, ele também sangra. E é falta de progesterona. Se você repõe a progesterona, você tem que repor 3 hormônios. O estradiol, a progesterona e, de preferência, a testosterona. A testosterona. Tá? Então, a testosterona vai te ajudar a ter qualidade de vida, a resolver as coisas, a fazer exercícios, a ter relação sexual, a resolver os problemas, tal. A progesterona, ela te deixa feliz. A mulher com progesterona, ela fica feliz, ela fica bem, ela dorme bem. A mulher que tem uma progesterona, ela dorme, entendeu? E o estradiol, que é o principal, que faz você pensar, que faz você andar, as dores articulares melhoram quando você usa o estradiol, você melhora a sua osteopenia, a sua osteoporose. O estradiol, ele é um grande protetor das doenças cardiovasculares. Uma mulher que está com o estradiol acima de 40 é uma mulher que está melhor, está protegida contra as doenças cardiovasculares e as doenças senis, que é o Alzheimer, a demência. Então, hoje em dia, você repor um hormônio, você está prevenindo um monte de doenças que são causadas pela velhice, né? Então é importante. Gente, nossa, quanto assunto importante, né? E a gente já passou assim nosso tempo, né? Passou 20 minutos aqui. Em 1 hora a gente já passou 20 Mas minutos. tem tanto assunto, né, sobre isso. É o nosso universo, né? Gente, então, é o meu universo também, eu adoro. Que delícia. Eu adoro. É tão importante, né, levar essas informações mesmo. A gente sempre fala. Aqui a gente vive numa bolha realmente. A gente tem muitas informações. Que bom. Eu mesma, por exemplo, não sabia sobre menopausa tanto quanto agora que a gente vem falando tanto desse assunto. E eu já tô, assim, me sentindo preparada. Porque eu vou começar a cuidar desde já. Isso mesmo, começar a cuidar desde agora. Minha filha que fala, ai mamãe, é tão bom saber que você fala de menopausa, porque olha... Quando chegar a nossa quando hora... chegar a minha vez, eu já Não, vou é importante, saber. gente. E na idade delas vai ser maravilhoso, né? Com porque já vai estar bem... mais evoluído ainda. Mais evoluído. Ai, que delícia. Gente. Tá acabando. Que pena, mas a gente vai querer já parte acabou, 2, a gente vai ter hein? que fazer parte 2 pra falar só de endometriose. Vamos. Verdade, isso é muito Endometriose, importante. sobre laser vaginal, medicina regenerativa. Vamos que é essa tudo. parte também bacana da mulher, que é cuidar da vulva, da vagina por dentro, Sim. melhorar. Hoje a gente deu geral
geral, né? Deu geralzona. assim, né? Deixa um recado pra essa mulher que tá em casa. A gente sempre pede, né, pras nossas convidadas deixar um recado, ó, pra essa câmera que é a sua. Então, você não tenha medo de falar sobre você. Você não tenha medo de procurar um profissional de saúde e conversar com esse profissional sobre o que você está sentindo. Eu vou falar agora para uma mulher 40 a mais. Essa idade que você está entrando é uma idade linda, que você pode ter muitos caminhos pela frente. Você só precisa se cuidar. Cuide de você. Cuide de você, cuide do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Faça exercícios físicos, faça uma boa alimentação. Cuide de você, que você cuidando de você, você vai ter tudo. Que maravilhosa! E as suas redes sociais, pra gente deixar as mulheres aí, enfim, informadas e também tirarem dúvidas? É o meu Instagram, né? Eu tenho Instagram, tenho Facebook, a doutora Maria Fernanda M. Zugliani. Vou deixar tudo aqui na descrição. Vamos Você mimar? cuida de várias pessoas, a gente quer te mimar também. Isso. Com presente da nossa parceira, da Fernanda Diazer. Nossa, que lindo. Olha só. O que aqui Nossa. é um creme redutor que a gente ama, né? Gente, maravilhoso. Maravilhoso. É. E a gente quer te dar um esfoliante que também é um lançamento dela. Ai, que lindo. Nossa, uma delícia, né? É, gente, maravilhoso. os esfoliantes da Defo são assim, sensacionais. Nossa, você eu vou sai usar toda muito. cheirosinha. Vou Vai. usar muito. E ainda, a gente quer que você vá lá na Diazer viver uma experiência que é uma sauna ozonizada. Nossa, Que gente. é gostosa. Conta pra Maravilhosa. ela, Onde é, Nath? Diazer? Fica no Oscar Freire. Ai, que na parte de ótimo. Pinheiros ali. A Fê Olha, é tem meu maravilhosa. nominho aqui, maravilhoso. Sim. Vai curtir, é uma experiência bem gostosa. É. Você entra numa máquina assim, aí fica lá transpirando. E nossa, sai Nossa, renovada. gente, eu quero. O Vai ozônio é amar. ótimo, porque ele é anti-inflamatório, então vai ajudar a... Nossa, eu nem sabia que existia isso. Sim, é maravilhoso. É uma maquininha que você entra Você dentro? entra e ele fecha um robô. Parece um robô, né? Que fecha você aqui. Só fica a cabeça aqui, assim. E fica lá o vaporzinho. Nossa! Você Não, é sua, maravilhoso. sai Ozônio Eu vou ligar sai já. nova. É aqui nesse número? Eu faço ozônio É. injetável, inclusive. Ah, Além lá? da sauna, eu faço injetável. Lá tem Eu ozônio adoro. injetável? Tem. Eu também fiz muito tempo. Maravilhoso. Estamos gravando ainda? Estamos, né? Tamo. Eu fiz muito tempo também ozônio. Eu gosto de autoemo. Muito bom. Autoemo, que você pega, tira o sangue, põe ozônio, põe injetável. Sim, ou eu ozônio fiz, injetável. Olha lá. A Fê Maravilhoso. faz tudo isso também. Você faz? Fê? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu amo, amo, amo. Eu gosto muito. Agora a Nath tá indo lá também, né? Tô fazer cuidando do tratando, cabelo. Olha! A Fernanda é incrível, tem vários tratamentos Não, lá. essa experiência é boa, porque olha só, você vai entrar numa salinha, vão fazer escalda-pés, vão te trazer chazinho. É um mimimei mesmo. Mimimei. Jura? Mimimei mesmo. Quanto tempo eu tenho que pra tirar pra ir lá? Uns 3 horas, 4 horas? Ah, pelo menos uma hora, vai. é. Uma Um horinha. pouquinho Não, vou mais, desmarcar, um pouquinho vou- mais. Eu vou fazer isso. Mas experimente esses produtos da Defo também, que são maravilhosos. Obrigada. E a gente obrigada. depois vai pedir uns suplementos pra ela também, né? Sim, Porque com você certeza. pode mandar os suplementos, porque ela gosta. Inclusive, você falou, tava vendo um post que você tava falando da creatina pra menopausa. Sim, a creatina, ela ajuda na parte física, mas ela é muito importante na parte mental. Ela melhora a parte mental da paciente. Ela é super Gente, boa. tá Então, vendo além só? de ela Não ajudar sabia. nos ossos, no músculo, Eu não sabia. ela vai te ajudar na parte mental também. Olha lá que bacana. Maravilhoso. Ela Então é maravilhosa. aproveitem, A ó. creatina é importantíssima. Olha, eu já tô com esses suplementos da Live Med, já faz o quê? Uns 3... Não, mais. Uns 6 meses, assim... Fernanda, eu sou muito outra. obrigada. lá. Já eu vou aí te ver. Pode deixar que eu vou. É isso aí. E esses produtos aqui da LiveMed, vocês têm um cupom de desconto do Ô Mãe 10, 10% de desconto para você fazer seu kit especial aí. É muito importante, como a doutora falou, a gente ter essa parte da suplementação, porque a gente não tem uma alimentação que tem todos esses suplementos. sim, A gente não sim, consegue sim. bater ali a cota. Então É é muito verdade. importante. E a gente também quer sortear um cupom, não é isso? Opa! Sim, de 250, né? É, R$250 para você escolher os seus produtos. Então depois a gente vai deixar lá no nosso Instagram, o Mãe Podcast. Depois a gente deixa todas as informações, porque é muito importante você cuidar da sua saúde com a suplementação também. Creatina isso é aí. cognição e memória. E o Ela- magnésio também é muito bom, Nossa, né? o magnésio tem vários tipos. Eu falo Eu muito no amo, meu eu Instagram, amo. porque eu amo Esse deles o magnésio. são Deixa eu 3 ver. Ultra. tipos de magnésio. Tá, Também tem o adoro. bisfinato, o malato e o óxido de magnésio. Maravilhoso. Isso aqui ajuda demais. Ó lá. Magnésio tem magnésio pra gente usar de dia, que é mais pra força física, a capacidade física. E tem os magnésios que a gente usa mais à noite, que é pra dormir, pra relaxar.
Então, o magnésio é bom para tudo. Ótimo. Viu, Então, gente? tá vendo Magnésio só? é importantíssimo. Tem que cuidar. E agradecendo nossos looks, que agora a gente tem uma Gente, consultora de lindas, imagem. lindas. A Vocês têm a Eli- consultora de imagem? Eli Masali, porque né, a gente precisa estar sempre lindas aqui para poder receber os nossos convidados. linda. Hoje a gente tá com esse look aqui da Gabi Moraes Tricô, porque tá esse friozinho, né? Então a gente já veio aqui Ai, preparada. gente, eu Lindo, amo, eu amo lindo, também. lindas Dela. cores maravilhosas. Gostou? Maravilhosos, né? Lindas, E lindas. os acessórios, né? Olha, Da La adorei. Folie. Da La Folie, maravilhosos também. É isso, para dar esse Tão tchan lindas, aqui. tão Que bom, lindas. você também tá linda, a gente amou muito te receber, foi incrível. Eu adorei também, gente. Ai, que Muito bom. Adorei Muito mesmo. bom. Agradecendo também, né, a Videofly, que torna tudo isso aqui possível, que cuida dos nossos conteúdos. O Felipe, que cuida dos nossos bastidores aqui, outro fofo, maravilhoso. E, gente, olha só, se você quiser ser nosso parceiro, manda uma mensagem lá na nossa DM, né, Nath? É isso aí, a gente Que tem vai esse ser espaço muito bom, né? bem legal. E mais uma vez, obrigada. Ai, Estamos meninas, muito felizes. eu adorei, 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 Delícia, adorei, delícia, adorei. delícia. Que delícia. Venho aqui outras vezes pra gente conversar, vou Por adorar. Com certeza, já por Falar está de mulher eu adoro. Que delícia. É o meu mundo. Essa mulherada com certeza aprendeu muita coisa boa hoje, ficou com a cabeça assim, ó, turbilhão de ideias. E deixem as suas mensagens, perguntinhas, que a gente vai encaminhar tudo pra doutora. Tenho certeza que vocês aprenderam bastante coisa assim como nós. E a gente tá muito feliz aqui, quase um ano de Ô Mãe Podcast. Lindo, lindo, lindo. Que lindo. bom, ficamos muito felizes com a sua presença. Obrigada, é isso, viu, Belzinha. menina? Gente, até a próxima semana. Beijo!